Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao Fisiologia Falada. No episódio anterior, você chegou até a fronteira mais fina do sistema respiratório. Viu o oxigênio atravessar a membrana alveolocapilar, entendeu por que o gradiente de pressão importa, porque a espessura da membrana é crítica, porque o CO2 passa com facilidade enquanto o oxigênio exige mais esforço do sistema. Mas ali, naquele ponto, uma pergunta ficou no ar. O oxigênio entrou no sangue. E agora? Ele não flutua livremente pelo plasma, esperando que o vento o leve até a célula muscular do seu coração, até o neurônio no seu córtex, até a célula hepática que está trabalhando agora enquanto você ouve este episódio. O transporte de oxigênio é um processo ativo, estruturado, elegante e surpreendentemente inteligente. E no centro de tudo isso, existe uma molécula. Uma proteína extraordinária, que a evolução levou milhões de anos para afinar. Uma estrutura que carrega oxigênio com precisão cirúrgica, captando onde há muito, liberando onde há pouco, ajustando sua afinidade em tempo real conforme as condições do ambiente ao redor. Hoje, nós falamos sobre hemoglobina. Vamos começar? Por que o plasma só não basta? Antes de entender a hemoglobina, é importante entender por que ela existe. O oxigênio se dissolve no plasma, isso é fato, mas se dissolve muito pouco. Em condições normais, com uma pressão parcial de oxigênio de cerca de 100 milímetros de mercúrio no sangue arterial, apenas 0,3 ml de oxigênio se dissolvem em cada 100 ml de plasma. Para o corpo funcionar em repouso, cada 100 ml de sangue precisam entregar aproximadamente 5 ml de oxigênio aos tecidos. Você está vendo o problema. O plasma, sozinho, transportaria menos de 1/15 do que o corpo precisa. Para compensar, o coração teria que bombear um volume de sangue completamente inviável, algo em torno de 15 a 20 vezes o débito cardíaco normal. O sistema não funciona assim. E é exatamente por isso que a hemoglobina existe. Com ela, cada 100 ml de sangue consegue carregar cerca de 20 ml de oxigênio, mais de 60 vezes a capacidade do plasma sozinho. A hemoglobina não é apenas um detalhe da bioquímica do sangue. Ela é a razão pela qual o transporte de oxigênio é possível em seres complexos como nós. Vamos entender o que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína encontrada dentro dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Cada hemácia contém cerca de 270 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina é formada por 4 unidades, chamadas subunidades. E cada uma dessas subunidades carrega no seu interior um grupo especial, chamado grupo M. O grupo M contém um átomo de ferro no centro. E é exatamente nesse átomo de ferro que o oxigênio se liga. 4 subunidades, 4 grupos M, 4 átomos de ferro. Isso significa que uma única molécula de hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de oxigênio ao mesmo tempo. Mas a estrutura de 4 subunidades não é apenas uma questão de capacidade. Ela cria algo muito mais sofisticado. Quando o primeiro oxigênio se liga a uma subunidade, isso provoca uma mudança de forma na molécula inteira, uma reorganização estrutural que facilita a ligação do segundo oxigênio. E o segundo facilita o terceiro. E o terceiro facilita o quarto. Esse fenômeno tem nome: cooperatividade. A hemoglobina não apenas carrega oxigênio, ela fica progressivamente mais ávida por oxigênio à medida que vai se carregando. E esse detalhe vai mudar completamente a forma como você interpreta a curva de dissociação. Guarda isso. Saturação versus conteúdo. Duas coisas que parecem. Antes de entrar na curva, precisamos resolver uma confusão que aparece com frequência, inclusive em contextos clínicos onde a diferença é crítica. Saturação de oxigênio e conteúdo de oxigênio não são a mesma coisa. A saturação,
O famoso SpO2, que a oximetria de pulso mede, representa a porcentagem de sítios de ligação da hemoglobina que estão ocupados por oxigênio. Se 97% dos sítios estão ocupados, a saturação é 97%. É uma proporção, um percentual. Diz o quanto da capacidade disponível está sendo usada. O conteúdo de oxigênio é diferente. Ele representa a quantidade total de oxigênio presente no sangue, incluindo o que está ligado à hemoglobina, e o pequeníssimo percentual dissolvido no plasma. E aqui está o ponto que muda tudo na prática clínica. Você pode ter uma saturação normal, 97%, 98%, e ainda assim ter um conteúdo de oxigênio gravemente reduzido. Como isso é possível? Imagine um paciente com anemia severa. A hemoglobina dele caiu pela metade, digamos, de 15 para 7,5 gramas por decilitro. A saturação pode estar em 98%. Os sítios disponíveis estão quase todos ocupados. Mas como há menos da metade da hemoglobina disponível, a quantidade total de oxigênio que o sangue consegue carregar é quase a metade. Saturação normal não garante conteúdo adequado. Para o conteúdo ser adequado, é preciso que a saturação esteja boa e que a quantidade de hemoglobina seja suficiente. Isso é fundamental para entender por que tratamos a anemia. Não é apenas uma questão de número no hemograma, é uma questão de capacidade de transporte de oxigênio. A curva de dissociação da oxihemoglobina. Agora chegamos ao gráfico. A curva de dissociação da oxihemoglobina é um dos gráficos mais importantes e mais mal compreendidos em toda a fisiologia respiratória. Ela relaciona duas coisas. No eixo horizontal, a pressão parcial de oxigênio, o quanto de oxigênio está disponível no ambiente ao redor da hemoglobina. No eixo vertical, a saturação da hemoglobina, o quanto ela está carregada. A relação entre essas duas variáveis não é uma linha reta. É uma curva em formato de S, uma curva sigmoide. E essa forma não é aleatória. Ela é a assinatura da cooperatividade, daquela propriedade que você aprendeu. A hemoglobina fica cada vez mais avidamente ligada ao oxigênio conforme vai se carregando. Vamos percorrer essa curva juntos. Parte superior da curva, a região dos pulmões. Nos pulmões, a pressão parcial de oxigênio é alta, cerca de 100 milímetros de mercúrio. Nessa região, a curva é quase horizontal. Isso significa que mesmo se a pressão de oxigênio cair um pouco, digamos de 100 para 80 milímetros, a saturação da hemoglobina muda muito pouco. Fica em torno de 95 a 98%. Isso é uma proteção. Significa que em altitudes moderadas, em pequenas quedas na ventilação, em condições onde a pressão de oxigênio cai um pouco, mas não dramaticamente, a hemoglobina ainda consegue se carregar quase completamente nos pulmões. O sistema tem margem de segurança na captação. Parte inferior da curva, a região dos tecidos. Nos tecidos, a pressão de oxigênio é muito mais baixa, em torno de 40 milímetros de mercúrio, porque as células estão consumindo oxigênio continuamente. Nessa região, a curva é muito mais íngreme. Uma pequena queda na pressão de oxigênio causa uma grande queda na saturação da hemoglobina. E isso, de novo, não é uma falha. É exatamente o que precisa acontecer. Quando o sangue chega a um tecido com baixa pressão de oxigênio, a hemoglobina libera o oxigênio com facilidade. A inclinação da curva garante que a entrega seja eficiente e proporcional à demanda do tecido. Tecido em alta atividade metabólica consome muito oxigênio, reduz mais a pressão local e recebe mais oxigênio em retribuição. A curva em S não é uma anomalia matemática. É o mecanismo pelo qual a hemoglobina consegue fazer duas coisas aparentemente contraditórias ao mesmo tempo: carregar com eficiência nos pulmões e entregar com eficiência nos tecidos. No entanto, a curva de dissociação não é fixa, ela se move.
Dependendo das condições do ambiente ao redor da hemoglobina, ela pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. E cada deslocamento tem um significado fisiológico preciso. Deslocamento para a direita. Quando a curva se desloca para a direita, significa que a hemoglobina precisa de uma pressão de oxigênio mais alta para atingir a mesma saturação. Em outras palavras, ela ficou menos aficionada por oxigênio. Menos avidez para segurar o oxigênio ligado. E a consequência direta disso? Ela libera oxigênio com mais facilidade para os tecidos. O deslocamento para a direita favorece a entrega. Deslocamento para a esquerda. Quando a curva se desloca para a esquerda, o oposto acontece. A hemoglobina fica mais avidamente ligada ao oxigênio. Ela captura com mais facilidade, mas libera com mais dificuldade. O deslocamento para a esquerda favorece a captação. Agora vamos entender o que provoca cada deslocamento. E quando você entender os fatores, vai perceber que o sistema é muito mais inteligente do que parece. pH, o efeito Bohr. O primeiro fator, e talvez o mais importante clinicamente, é o pH. Quando o pH do sangue cai, quando o meio fica mais ácido, a curva se desloca para a direita. Hemoglobina libera oxigênio com mais facilidade. Esse fenômeno tem nome, efeito Bohr. E agora pensa, quando o pH cai nos tecidos? Quando as células estão em alta atividade metabólica. Quando o músculo está trabalhando intensamente. Quando está havendo produção de ácido lático. Quando o metabolismo está acelerado. Exatamente nos momentos em que a demanda de oxigênio é maior. O efeito Bohr é o mecanismo pelo qual a hemoglobina detecta que um tecido está trabalhando muito e responde entregando mais oxigênio para aquele tecido. Não precisa de nenhum sinal hormonal, nenhuma mensagem química de longa distância. O próprio ambiente ácido do tecido em esforço instrui a hemoglobina a liberar mais. É autorregulação em nível molecular. Clinicamente, o outro lado desse efeito também importa. Um paciente em alcalose, pH elevado, sangue mais alcalino, tem a curva deslocada para a esquerda. A hemoglobina segura o oxigênio com mais força. A entrega nos tecidos fica prejudicada. É por isso que a alcalose pode causar sintomas de hipóxia tecidual mesmo com saturação normal. Como em uma crise de ansiedade, onde a hiperventilação leva a uma sensação desagradável de sufocamento. O oxigênio está no sangue, mas não sai para as células. O segundo fator que desloca a curva é o gás carbônico. Quando a concentração de CO2 aumenta, a curva se desloca para a direita. E, novamente, pensa quando o CO2 está alto nos tecidos. Quando as células estão consumindo oxigênio e produzindo gás carbônico como subproduto do metabolismo. Mais uma vez, em tecidos de alta atividade. O CO2 tem dois efeitos sobre a hemoglobina. Primeiro, parte dele reage com a hemoglobina diretamente, formando um composto que reduz sua afinidade pelo oxigênio. Segundo, e principalmente, o CO2 se dissolve no sangue e contribui para a acidificação do meio, reforçando o efeito Bohr. Os dois mecanismos apontam na mesma direção. Mais CO2 no tecido, mais oxigênio liberado. O terceiro fator é a temperatura. Quando a temperatura tecidual aumenta, como nos tecidos em atividade intensa ou durante febre, a curva também se desloca para a direita. Mais calor, mais liberação de oxigênio. Uma boa analogia para aprender os movimentos da curva da hemoglobina é pensar no músculo durante um exercício intenso. Ele está quente, está ácido, está produzindo muito CO2. 3 fatores ao mesmo tempo deslocando a curva para a direita. 3 forças convergentes sinalizando a hemoglobina. Libere mais oxigênio aqui. O sistema não precisa ser orquestrado por um controlador central. Ele lê o ambiente e reage de forma automática, proporcional, inteligente. Existe um quarto fator que desloca a curva. Menos falado, mas clinicamente muito relevante. O 2,3 de fosfoglicerato, chamado simplesmente de 2,3-DPG.
É uma molécula produzida pelos próprios glóbulos vermelhos durante o metabolismo. Ela se liga à hemoglobina e reduz sua afinidade pelo oxigênio, deslocando a curva para a direita. Em situações de hipóxia crônica, altitude elevada, anemia persistente, doenças cardíacas com baixo débito, os glóbulos vermelhos aumentam a produção de 2,3 dpg. O resultado? A hemoglobina libera oxigênio com mais facilidade nos tecidos. É uma adaptação. O corpo percebe que o oxigênio está escasso, e em vez de apenas produzir mais hemoglobina, que leva semanas, ele ajusta a afinidade da hemoglobina que já existe. O fenômeno inverso também acontece. Bolsas de sangue armazenadas para transfusão perdem progressivamente o 2,3 dpg ao longo dos dias. Isso significa que um sangue transfundido com muitos dias de armazenamento pode ter a curva deslocada para a esquerda. A hemoglobina segura o oxigênio com mais força e entrega menos nos tecidos. A oximetria do paciente pode mostrar saturação normal. O sangue foi transfundido, mas a entrega tecidual de oxigênio está comprometida. Isso tem implicação real no manejo de transfusões em pacientes críticos. E é uma consequência direta de entender a curva, não apenas memorizá-la. O deslocamento para a esquerda. Quando captar é o que importa. Até agora, falamos principalmente dos fatores que deslocam a curva para a direita, favorecendo a entrega de oxigênio nos tecidos. Mas o deslocamento para a esquerda também tem seu papel fisiológico. O exemplo mais fascinante é a hemoglobina fetal. O feto não respira pelos pulmões. Ele depende inteiramente do oxigênio que a mãe fornece através da placenta. O problema: o sangue da mãe chega à placenta com uma pressão de oxigênio relativamente baixa, muito menor do que no alvéolo pulmonar. Como o feto consegue captar oxigênio nessas condições? A hemoglobina fetal tem uma estrutura ligeiramente diferente da hemoglobina adulta. Ela tem maior afinidade pelo oxigênio. A curva está deslocada para a esquerda. Isso permite que o feto capture oxigênio da hemoglobina materna, mesmo em pressões baixas. A hemoglobina fetal rouba o oxigênio da materna, por assim dizer, porque tem mais afinidade pelo gás. É uma adaptação evolutiva. Um sistema que resolve um problema extraordinariamente difícil: oxigenar um organismo que vive dentro de outro, usando apenas a diferença na forma da molécula transportadora. No pulmão do adulto, o deslocamento para a esquerda também existe em condições de alcalose ou hipotermia. E o raciocínio é sempre o mesmo. Quanto mais à esquerda, mais fácil captar, mais difícil entregar. Há um cenário que precisa ser mencionado neste episódio, porque ele mostra o lado vulnerável do sistema. O monóxido de carbono, o CO, é um gás incolor, inodoro, produzido pela combustão incompleta. Escapamentos de veículos, churrasqueiras em ambientes fechados, incêndios. O CO se liga ao mesmo sítio da hemoglobina onde o oxigênio se liga. A afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbono é 240 vezes maior do que pelo oxigênio. 240 vezes. Com concentrações mínimas de CO no ar inspirado, a hemoglobina prefere se ligar ao CO ao invés do oxigênio, bloqueando os sítios de transporte. Mas não para por aí. Quando o CO ocupa parte dos sítios, ele também muda a conformação da molécula de hemoglobina, deslocando a curva para a esquerda. O oxigênio, que ainda consegue se ligar aos sítios restantes, fica preso. A hemoglobina não consegue liberá-lo nos tecidos com a mesma eficiência. Duplo mecanismo de dano: menos sítios disponíveis e pior entrega do oxigênio que sobra. E a crueldade do quadro clínico está em como ele se apresenta. O paciente pode estar com saturação de oximetria normal, ou quase normal. Por quê? Porque a oximetria de pulso convencional não distingue a hemoglobina ligada ao CO da hemoglobina ligada ao oxigênio. Ela lê as duas como oxigenadas. O exame mostra 98% de saturação. O paciente está sofrendo hipóxia tecidual grave. É o caso em que o exame mais usado para monitorar a oxigenação mente:
completamente. O diagnóstico precisa ser feito com gasometria, que inclua a medição da carboxihemoglobina. E o tratamento é oxigênio a 100%, para deslocar competitivamente o CO dos sítios de hemoglobina. Entender a curva de dissociação e a biologia da hemoglobina explica por que a intoxicação por CO é tão traiçoeira e por que o tratamento funciona da forma que funciona. Integrando tudo, da captação à entrega. Vamos agora percorrer o trajeto completo do oxigênio, integrando tudo o que você aprendeu neste episódio. Nos pulmões, a pressão de oxigênio é alta. O pH é levemente mais elevado, porque o CO2 está sendo eliminado. A temperatura é moderada. Essas condições favorecem o deslocamento da curva para a esquerda, alta afinidade. A hemoglobina capta oxigênio com facilidade e mantém essa carga durante o transporte pelo sangue arterial. O sangue parte dos pulmões com saturação em torno de 97 a 98%. Quase toda a hemoglobina está carregada. Agora, esse sangue chega a um músculo em atividade intensa. A temperatura local está elevada. O pH está mais baixo, ácido lático, CO2 acumulado. A concentração de CO2 é alta. 3 fatores deslocando a curva para a direita. A hemoglobina perde afinidade. O oxigênio é liberado. O sangue sai desse tecido com saturação de 70, 65 até 50%, dependendo da intensidade do exercício e da demanda metabólica. Mas esse mesmo sangue venoso retorna aos pulmões, onde o ambiente é novamente favorável à captação. A hemoglobina recarrega. O ciclo recomeça. O sistema não trabalha com valores absolutos e fixos. Ele trabalha com gradientes, com respostas ao ambiente, com ajustes em tempo real. A hemoglobina não é um simples recipiente que enche e esvazia. Ela é um sistema inteligente que lê o ambiente ao redor e ajusta sua afinidade conforme o que o tecido precisa naquele momento. Isso é transporte de oxigênio. Se você for guardar uma única ideia deste episódio, apenas uma, que seja esta. A hemoglobina não transporta oxigênio de forma passiva. Ela responde ao ambiente. Ela capta onde há oxigênio abundante, ela entrega onde o oxigênio é escasso e urgente. E ela ajusta essa dinâmica em tempo real, segundo a segundo, tecido por tecido, usando o pH, o CO2 e a temperatura como sinais. É um sistema de entrega sob demanda, construído em nível molecular. No próximo episódio, vamos fechar o ciclo do transporte de gases, o gás carbônico. Como o CO2 sai dos tecidos, como ele viaja no sangue e por que a maior parte dele não vai como gás carbônico de verdade, mas sim disfarçado como bicarbonato. Como esse equilíbrio se conecta ao pH do sangue e por que mexer na ventilação é, ao mesmo tempo, mexer na acidez do organismo. Tudo o que você aprendeu sobre hemoglobina vai ser fundamental para entender o próximo passo. Até o próximo episódio do Fisiologia Falada.